Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o Vitor Moura. Eu sou o João Pedro Rotti e hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do ano de 2025, que foi um ano de rupturas, realinhamentos e ascensão de mercados e países não óbvios, né? Então, 2025 não foi só mais um ano, naturalmente. A gente teve uma série de mudanças, questionamentos sobre a ordem global, especialmente no comércio internacional. Acabamos de ter aí uma alteração significativa também, né, com a entrada dos Estados Unidos na Venezuela. E no centro dessas mudanças, a gente vê dois vetores que se destacaram, que a gente quer falar aqui hoje, que um é a expansão do BRICS, e que a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades, né, e a questão econômica para empresas brasileiras. Lembrando que é um grupo que hoje já representa a maioria da população global, e isso naturalmente se reflete também na questão mercadológica. E a quebra de confiança entre diversos países e os Estados Unidos, levando governos e empresas a buscar alternativas, que é um lugar, naturalmente, né, Vitor, onde a China entra com força. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão desse ponto de vista de estratégia, de negócio, sobre os grandes acontecimentos de 2025 e tentar explicar um pouquinho do que eles significam para quem faz negócios no mundo real e como as empresas brasileiras podem se posicionar nesse novo ano que se inicia. Então, bora lá, Vitão. Vamos falar aí dessa ordem mundial que teve grandes alterações, né? Pois é, estamos gravando esse episódio aqui no início de janeiro, então logo depois do ocorrido na Venezuela, que nem você comentou. Acho que, assim, quando a gente se propôs a fazer uma retrospectiva de 2025, uma das possibilidades é sempre elencar tudo o que aconteceu, os fatos mais relevantes. Eu acho que, na verdade, a gente acabou optando por selecionar duas frentes e explorar elas de forma mais aprofundada, e que eu acho isso mais eficiente, até porque elas refletem a tendência macro que, na minha visão, vai seguir. Falar de BRICS primeiro, né? 2025 foi o segundo ano do BRICS expandido, chamado por íntimo do BRICS Plus. Né? Para quem não sabe, BRICS é um grupo que começa lá no final da primeira década dos anos 2000, de 2008 para 2009, como BRIC. Na verdade, tecnicamente, existiu o RIC até antes da entrada do Brasil, tá? Que foi muito puxada pela própria Rússia internamente. Depois vira BRIC, né? E já em 2009 a África do Sul entra colocando o S do BRICS, e aí o grupo começa a se solidificar. O grupo, para quem não sabe, o grupo ele se junta. Há muita literatura sobre isso e não há um consenso, mas assim, o que se sabe é que a proposta inicial é que houvesse uma plataforma onde esses países pudessem conversar sobre as questões globais sem a interferência do Ocidente. Tá? Isso não tem nada a ver com a denominação que acaba tendo internamente no Brasil de direita e esquerda. Isso nada mais são do que países que historicamente não estão nesse círculo central do antigo hegemônico do sistema, que é os Estados Unidos, que já não é mais, mas os países de fora que tinham sua relevância e seguem tendo sua relevância econômica, que se juntam para falar sobre isso. Por quê? Porque na época foi logo em seguida da crise de 2008, da crise do subprime, que expôs, na visão desses países, grandes fragilidades no sistema no arcabouço financeiro mundial, cuja formação não teve a participação desses países, e o Brasil está nisso, e realmente não teve. Toda a instituição do Bretton Woods, criada depois no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, não teve a participação desses países. O mais próximo que chegou foi a participação da antiga União Soviética, mas que, nesse sentido, não é tão diretamente relacionada à Federação Russa de hoje. Tá? Então, o BRICS entra nisso, como essa plataforma para a conversa sobre os acontecimentos globais sem a interferência do Ocidente, que acaba monopolizando muito o debate na ONU e em todas as organizações internacionais. Mas ele expande. E aí a gente entra na parte econômica, que é o que interessa para o empresário brasileiro. O BRICS começa com uma plataforma comum de diálogo, mas ele acaba tendo... Cada país trouxe os seus objetivos para dentro dessa plataforma. Teve gente que estava atrás de aumento de investimento e comércio exterior. Teve gente que estava atrás de maior prestígio e relevância no cenário global. Teve gente que estava com uma perspectiva mais realista de aumento de autonomia no cenário global. Então, cada um tinha o seu foco, mas o BRICS, baseado no sistema, no mecanismo de obtenção de consenso, ele se manteve e expandiu. O BRICS nunca se institucionalizou, não existe um secretário-geral dos BRICS como existe
na ONU, mas o BRICS serviu de plataforma para a formação de algumas parcerias multilaterais, mas, acima de tudo, para a perseguição de acordos bilaterais também. É uma plataforma multilateral que ajudou a promover relações bilaterais. Tá? E aí que entra a parte econômica. A gente tem uma série de acordos que foram firmados entre os países dos BRICS por conta da plataforma. Acordos bilaterais, Brasil-Rússia, Brasil-Índia, né? E assim por diante. E desde 2024, o BRICS expandiu, na época com a entrada oficial dos Emirados Árabes Unidos, da Etiópia, do Egito e do Irã. Existiu a rejeição do convite de entrada da Argentina, foi bem na época da eleição do presidente Javier Milei, e também a Arábia Saudita, que foi convidada e meio que nunca respondeu, assim, até hoje é incerto. Naquela época também criou-se a categoria do país observador. Então, além dos membros, outros países foram convidados a participarem das discussões e se tornarem países observadores. Aí na América Latina a gente tem a própria Venezuela, entrou, a Bolívia, você tem na Ásia Central o Cazaquistão, a Nigéria na África foi o país mais recente, se tornou membro observador. E aí, em 2025, durante a presidência brasileira, a presidência dos BRICS é rotativa, né, todo ano é diferente, e em 2025 a Indonésia vira membro oficial, então consolida aí 10 países membros, né. Hoje já representa mais da metade da população mundial, mais de 1/3 do PIB mundial e, com certeza, grande parte do crescimento econômico líquido aí dos últimos anos está concentrado nos BRICS. O BRICS hoje, o que ele oferece de oportunidade? O BRICS, ele é uma plataforma que ajuda a você explorar, que ela pode ajudar você a explorar oportunidades não óbvias. Então, por exemplo, essa relação dos países dos BRICS possibilita hoje que o brasileiro entre nesses mercados com alguma facilidade. Um exemplo básico, o brasileiro tem isenção de visto para todos os países membros dos BRICS. Tá? Para dar um exemplo básico, tinha visa free na Rússia, agora na China também, que foi que inclusive isso tem causado um boom, né, no turismo brasileiro na China, né, Vitor? Tem muita gente que nem sabe ainda, mas desde 1º de junho de 25 o Brasil está isento de visto, acho que até 3 meses, né? E isso tem facilitado muito o fluxo de turistas brasileiros para a China. Isso. Só para a isenção de visto, ela vai até 30 dias, tá, para turismo e negócio, que cobre 90% das viagens que eram feitas. Então, você vai visitar uma Canton Fair, por exemplo, dificilmente você vai ficar mais de 30 dias. Então, acho que aí 80%, 90% das demandas que eram feitas de visto, esse visa free, essa isenção de visto já resolve, tá? E isso se aplica nos outros países dos BRICS também, né? Assim, durante a presidência da Rússia dos BRICS 2024, eu tive a oportunidade de participar de congresso na Rússia mais de 4, 5 vezes, e tudo com isenção de visto, etc. Então, muito facilitado. E há muitas demandas nesse mercado. O BRICS hoje, ele organiza muitos fóruns. Como ele não virou uma instituição formal, né, por exemplo, como a ONU, não é assim, não existem regras tão claras. Por isso que, às vezes, o caminho para se explorar esses mercados e oportunidades não óbvias, ele não é uma coisa tão evidente. Mas você pode usar isso, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, secretarias em algumas embaixadas no Brasil dedicadas à questão dos BRICS. A Rússia e a China fizeram, a Rússia principalmente, mas a Rússia e a China fizeram investimentos mais substanciais. Por exemplo, na cidade de Xiamen, na China, que sediou a última conferência dos BRICS que aconteceu aqui antes da pandemia, foi 2017 isso, lá existem projetos e centros de incubadoras para empresas só dos BRICS. Uhum. Tá? E assim, eu sou um dos membros desse centro, que eu ajudo lá a fazer consultoria para eles em como expandir, e hoje, por exemplo, posso dizer tranquilamente que o único país dos BRICS que está explorando assiduamente esses recursos é a Rússia. Não tem mais ninguém lá dentro e o espaço está completamente disponível. Tá? Que interessante, né, cara? Esse é o tipo de oportunidade que a gente tem que visibilidade para as empresas brasileiras, porque às vezes ou a startup ou mesmo empresas tradicionais, consolidadas, né, de indústria e comércio, podem usar isso como um braço de expansão na China, né? Isso também é um dos trabalhos que a própria Fiance, nosso parceiro aqui, a gente vai falar depois, pode ajudar a fazer, que é a estabelecer uma operação na China, por menor que seja em um primeiro momento, né? Mas tá aí um exemplo perfeito de oportunidade que, sei lá, se não todo mundo, 99% das empresas nem sabem que existe, né, Vitor? Então... Sim. E, acima de tudo, o BRICS, ele oferece, assim, ele não vai ter a plataforma, assim, o BRICS
business seminar, né, assim, ou uma conferência de negócios dos BRICS. Ele não vai porque ele nessa plataforma solidificada e formalizada, mas o BRICS cria uma predisposição positiva desses países entre si. E isso tem que ser explorado no mundo mais confuso, que a gente fala da nova ordem mundial, no mundo que tem o aumento da desconfiança, que é o nosso próximo ponto, por exemplo. Essas plataformas, elas criam o quê? Justamente canais de viabilização, né? Canais de interlocução que são muito necessários, de novo, num grupo super heterogêneo, etc. Então, acho que o primeiro destaque de 2025 vai para né, assim, o fim do segundo ano do BRICS expandido. O BRICS claramente fez uma escolha, eu acredito que foi feita uma escolha, ou aprofundava a relação entre os 5 países dos BRICS já existentes, ou aumentava, né? Ou seja, uma expansão vertical ou horizontal. O BRICS optou pelo horizontal, por se expandir, e agora, com muito sucesso até agora, já representa mais da metade da população mundial. Essa plataforma pode ser usada por todos nós para abertura de mercados não óbvios. A gente mencionou aqui no episódio passado muito sobre a Nigéria. Nigéria, maior mercado da África, membro observadora dos BRICS. Tá certo? Então, tudo isso são plataformas que podem ser exploradas, sim, pelo empresário brasileiro para trabalhar esses mercados e buscar oportunidades em lugares que não estavam no radar. Eu acho que um ponto importante também é que isso tudo acontece num momento onde, particularmente, a ONU perde relevância, né, Vitor? Acho que a ONU já passou por diferentes momentos, mas também sem entrar em detalhes chatos ou muito geopolíticos, mas a gente vê hoje que é uma instituição que está enfraquecida, né? Que perdeu um pouco talvez até do respeito, ou da admiração, ou da firmeza, do poder que tem, né, globalmente, no momento que a gente tivesse toda essa fragmentação, blocos regionais se formando, apesar do BRICS abranger países de diferentes continentes, é uma questão regional também, né, do sul do planeta. É um momento que até favorece, né, a evolução, e no caso nós, como pessoas e empresas brasileiras, o BRICS hoje talvez seja uma das principais plataformas para essa expansão internacional, assim. E já fazendo uma conexão com o segundo ponto para a gente conversar aqui, que é a relação com os Estados Unidos, né, que a gente teve em maio de 2025 a taxação das exportações brasileiras para lá, né, e que isso foi talvez o principal golpe que o brasileiro sentiu, que o empresário brasileiro sentiu, do ponto de vista de um parceiro historicamente, né, muito próximo do Brasil, e, enfim, e muito alinhado ao longo dos últimos anos, do ponto de vista de comportamento, de sociedade, de até os Estados Unidos sempre como uma inspiração, né, para o brasileiro médio de forma geral sobre a forma de viver, a conquista da autossuficiência econômica das pessoas, ascendência social e tudo mais, né? Mas 2025, com essa mudança imposta pelos tributos, foi um choque. Eu gostei do que você já falou, queria que você falasse de novo sobre que não deveria ter sido um choque, mas foi um choque, né? E a gente viu empresas brasileiras de diferentes segmentos que já exportam, já trabalham com os Estados Unidos, tendo que fazer uma série de desdobramentos, né, de antecipar tudo que era envio de exportações antes de entrar a taxação, ou de literalmente dividir a conta com o parceiro ou o cliente americano, né? A gente acompanhou casos, por exemplo, onde, para não deixar de mandar os produtos, as empresas dividindo a conta, o fornecedor brasileiro pagando 25%, o cliente americano pagando 25% da taxação. Então, foi talvez uma das principais mudanças, né, para o Brasil, foi essa relação dos Estados Unidos entrando numa crise, por assim dizer, e aí deixando claro que aqui a gente está sempre olhando também do ponto de vista econômico, né? O Victor vai trazer esse entendimento geopolítico, que é super importante para a gente poder discutir, mas sempre querendo olhar também de como que isso impacta a economia do Brasil, a economia das nossas empresas, e que estratégias a gente precisa pensar ou montar como empresário aqui, né? Mas fala um pouquinho disso, Victor, porque essa relação com os Estados Unidos talvez foi o ano onde ela mais mudou, né? Acho até que recentemente Estados Unidos e Brasil comemoraram, não sei se foi 200 anos de relações diplomáticas, uma coisa assim, mas foi um ano onde se sacudiu toda essa estrutura, né? Eu acho que Estados Unidos entra em 2025, foi um ano dessa quebra de confiança que está ligada, por exemplo, ao que você mencionou, da queda da importância relativa da ONU. Né? Se a gente falar um pouco de ONU, existiam algumas regras ali que a gente teve como inquebráveis, né? Um certo decoro no nível internacional que se manteve. Os estudos recentes dos Estados Unidos quebraram isso. E aí isso afeta muito. Agora, acho que hoje é dia 8 de janeiro de 2026, que a gente está gravando.
saiu uma nova diretriz do governo dos Estados Unidos, retirando o país de mais de 30 associações internacionais, algumas delas ligadas à ONU. Então, os Estados Unidos está nesse momento de reclusão, né? E por mais a gente está aqui dizendo dessa questão do mundo mais multipolarizado, mas sim, o movimento dos Estados Unidos, lógico que afeta o mundo de forma mais clara do que o movimento de outros países, porque é o antigo centro, né? É o antigo hegemon, e principalmente no governo, no primeiro mandato e agora no segundo do presidente Donald Trump, a gente tem essas mudanças sendo feitas de formas mais, vamos dizer assim, mais evidentes, mais óbvias, né? O tarifaço, como ficou apelidado no Brasil, hoje, no dia que a gente está gravando, houve uma renegociação, mas algumas tarifas ainda seguem, né? Acho que, inclusive, a maioria delas ainda está em vigor, ou seja, você tem essa quebra. Por que isso é importante, a gente fala da quebra da confiança nos Estados Unidos? Historicamente, por ter sido esse país no centro do sistema mundial, existiu, sim, a criação de relações que colocavam os Estados Unidos num certo patamar de comportamento, né, assim, que era um pouco distinto dos outros. E hoje os Estados Unidos vai quebrando isso, com esses ataques frontais a esmagadora maioria dos países, porque, de novo, não foi só com o Brasil, né? Foi com inclusive com aliados geopolíticos dos Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá. O presidente Trump chegou a falar que o Canadá ia virar o 51º estado dos Estados Unidos. Até né? Um comentário rápido só, Vitor, sobre essa mudança de comportamento, né? Para quem não viu ainda, vale a pena assistir a título de conhecimento e de entender tudo isso que você está falando, que é o discurso que o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, fez para a União Europeia na Alemanha, né? Acho que foi na metade do ano passado, se não me engano, onde ele dá uma chamada bem dura, assim, basicamente avisando que os Estados Unidos não vão mais ficar defendendo, digamos, a União Europeia, principalmente na parte, né, de forças armadas e tudo mais, e que está na hora da Europa caminhar com as próprias pernas e tudo. É um discurso bem duro, fora do que a gente está acostumado a escutar nos últimos anos, pelo menos na diplomacia internacional do mundo ocidental, né? Então ali acho que para mim, pelo menos quando eu assisti, foi um momento que concretizou, tangibilizou muito essa mudança dos Estados Unidos, né? Que era quase uma afronta, né? Uma série de políticos europeus claramente descontentes durante a fala ali, né? Mas isso ali para mim foi bem concreto, assim, que foi a exemplificação perfeita de como os Estados Unidos endureceu essa conversa e nessa postura mais individualista, talvez, né? Mas só queria comentar porque vale a pena buscar aí esse discurso do Vance na União Europeia, né? É justamente isso, assim, o governo do Donald Trump, do presidente Donald Trump, mais o pessoal que está por trás dele, então J.D. Vance como vice-presidente também, eles têm uma visão do mundo que ela é muito menos geopolítica no sentido estratégico e mais focada realmente nas necessidades dos Estados Unidos, na visão deles, né? Ou seja, eles enxergam a perseguição desses interesses nacionais de forma mais imediatista, e não uma visão dos Estados Unidos no sistema como um todo, né? Ou seja, por isso que se quebra esses acordos de longo prazo. Quando o Donald Trump faz a questão da tarifa, e ele consegue, de forma política, declarar ganhos, porque, efetivamente, quando ele declara uma série de tarifas em alguns países, a esmagadora maioria dos países, a primeira reação vai ser qual? Negociar, né? Você tem, então, ganhos de curto prazo, porque, justamente, os Estados Unidos vão acusar o país X de comportar de uma certa determinada forma, fazem as tarifas, esse país senta para negociar e ele tem o quê? Ganhos políticos que ele pode anunciar, tá vendo? Eu fui lá, peitei e houve um recuo. O que se quebra nisso tudo? Se quebra o longo prazo, né? Se vai se quebrando aos poucos, passo a passo, toda uma estrutura de dinâmica como essas relações aconteciam, que agora não vão acontecer mais. E os países vão buscando por alternativas. Nesse sentido, especialmente na América Latina, a China soube se posicionar muito bem, mas não é só espaço para a China que se abre, né? Assim, abre-se espaço para todo mundo explorar outras relações. Por quê? Porque você tem a ainda maior economia do mundo, os Estados Unidos, que é vista de uma forma como um comportamento extremamente errático, né? Então, assim, você não sabe quem vai ser o próximo a ser atacado com as tarifas, e agora gravamos isso alguns dias depois do ocorrido na Venezuela. A verdade é que, geopoliticamente, estamos processando, então, para onde isso vai evoluir. É muito cedo para dizer, mas, com certeza,
A gente pode afirmar, eu sou da visão de que todos os países hoje na América do Sul estão se questionando muitas coisas, né? O tanto de grau de incerteza que isso traz. Isso é uma estratégia de negociação do governo dos Estados Unidos, com certeza. Mas, assim, qual que é a lição que fica? Que dá para se esperar de tudo, né? Então, se eu consigo esperar de tudo, eu preciso construir alternativas. Porque eu não posso depender de ninguém. Pois é, e aí puxando, né, sobre alternativas, naturalmente a China, talvez de uma forma inesperada por muitos, mas se você olha em retrospectiva é aquela coisa que pode parecer meio óbvia, né, mas que a China acabou se posicionando como uma ou talvez a única alternativa previsível, né, e acho que também isso talvez tenha mexido tanto com o brasileiro, o empresário e as pessoas em geral, porque justamente os Estados Unidos sempre foi previsível e confiável, né? E com essas mudanças todas ele deixa de ser. Teve a própria mudança de avaliação dos títulos do Tesouro americano, que talvez também foi um exemplo, um dos mais, né, absolutos no sentido dessa mudança de percepção e comportamento dos Estados Unidos perante o restante do mundo. E a China se posicionando como essa única alternativa previsível, né, Vitor? Estados Unidos instável, Europa patinando economicamente. Queria que você falasse um pouquinho dos 3 movimentos que você tinha sugerido ali, que eu acho que é bem legal, né? Que é os investimentos no sul global, a expansão de tecnologia doméstica de uma forma bem agressiva e o reforço das cadeias de suprimento asiáticas, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso, acho que é importante, porque é como na prática as coisas estão acontecendo. Exato, acho que a questão desse comportamento dos Estados Unidos, ela vai quebrando essa confiança e as pessoas buscam alternativas. Hoje, a gente só tem um país agindo dessa forma agressiva, que são os Estados Unidos. Por isso que eu não digo que é uma quebra de confiança no todo. Você tem uma quebra de confiança com os Estados Unidos especificamente e, lógico, ao mesmo tempo também com as instituições, organizações internacionais que eram entendidas como sendo dominadas pelos Estados Unidos e seus aliados. Mas, no fundo, quem está agindo e quebrando o sistema inteiro de forma unilateral são os Estados Unidos, com todas as tarifas, esse ataque à Venezuela e etc. E ameaças, já foram feitas ameaças à Colômbia, ao México e, no fundo, de forma indireta, a América Latina como um todo, né? Então, hoje se cria essa necessidade e aí existe uma baixa confiabilidade da incerteza gerada de forma sistêmica, mas, no fundo, o ator que está quebrando isso é um ator só. É só um país que está se comportando dessa forma. E a China entra como esse parceiro mais confiável. Por que a China é um parceiro mais confiável? Porque a China sempre atua de forma pragmática. E eu vou ter só um comentário rápido. Tem um pragmatismo nas relações bilaterais que ele é inegável. Aqui a gente está falando de fatos, acho que é importante deixar claro, né? Isso aqui não é uma questão de opinião ou de, enfim, daquilo que cada um pensa, a gente está entendendo o que aconteceu de verdade, né? O que tem sido o comportamento dos países com base nos discursos, nas definições e nos acontecimentos práticos, econômicos. Então, só para deixar claro, porque a gente não está querendo favorecer a China aqui nem nada, a gente está sempre discutindo essa nova ordem mundial. É muito de ver o que acaba acontecendo como consequência, né? Por exemplo, os Estados Unidos antagonizando um pouco as coisas, a China conseguiu, sem esforço quase intencional, pelo menos, né? Por já vir fazendo o trabalho nessas frentes que a gente está falando, acabou sendo considerada e usada agora como uma alternativa previsível, né? Mas só para deixar claro, porque às vezes pode ter a interpretação de que é uma questão do que cada um acha, mas não, a gente está olhando para os fatos aqui, né? É evidente que toda análise geopolítica ela vai carregar o viés do analista, mas, assim, de qualquer forma, a China construiu um histórico que advoga a seu favor, né? Assim, a China, entre o governo Dilma II, o Temer, mais o governo Bolsonaro agora no Lula, o fluxo de comércio com a China aumentou de qualquer forma. Sim. Independente do fluxo, né, das tensões na política, os investimentos seguiram, houveram alterações e efeitos das tensões políticas que ocorreram, especialmente no governo do presidente Bolsonaro, mas, assim, por exemplo, o fluxo de comércio exterior seguiu, né? Você tem, a China opera dessa forma na esmagadora, talvez no mundo inteiro, né? Você tem, quando ocorre a retirada, um exemplo geopolítico rápido, quando ocorre a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, que o Talibã toma de novo o controle em Cabul, um dos primeiros países a ir lá e negociar a continuidade dos acordos que já existiam foi a China. Porque não existe ali um entendimento daquilo ser certo, um juízo de valor sobre esse governo novo. O fato é que eles estão no poder, se eles estão no poder, eu vou negociar. Certo? Então a China age dessa forma no mundo inteiro, o Brasil tem o seu exemplo, já um histórico de China muito sólido, então, de novo, esse exemplo da variação na presidência brasileira e na atitude dos nossos líderes com relação à China recente
e o fato de que o fluxo comercial se manteve de qualquer forma, mostra que isso também é o caso com o Brasil. Tá? Então, assim, acho que a primeira coisa para mencionar é como aqui existe um pragmatismo, que é que nem você falou, não é uma visão política, são números, né? O fato de que existia um governo contra a China não alterou o que estava sendo feito. Então, isso a China age assim no mundo todo. Eu acho que algumas coisas que vão começando. A China está investindo no sul global há muito tempo. O projeto que ficou mais conhecido foi a questão da BRI, da Nova Rota da Seda, ou da Iniciativa do Cinturão em Rota, que é a tradução litoral, que foi criada em 2013. E nisso a China investe mais de $1 trilhão. A China investindo em ferrovias, infraestrutura, energia, portos, enfim, aeroportos, muitas coisas ao longo do sul global para criar esses mercados e toda essa infraestrutura necessária para moldar essas novas dinâmicas e dar vazão a essa produção e aumentar a conectividade do sul global. Então, você tem essa primeira tendência de mais investimentos no sul global, vem muito da China, mas no geral. E aqui no Brasil... Geral, você tem parcerias sendo firmadas. E aqui no Brasil, só para exemplificar, né, Vitor, quando a gente fala de energia, tem 2 casos que eu gosto de usar, que é a State Grid, que é a estatal chinesa, né, de energia, hoje ela é sócia majoritária ou proprietária, enfim, de várias distribuidoras, e aqui no Brasil a gente tem o exemplo do grupo CPFL, que tem diferentes distribuidoras no estado de São Paulo, também tem a RGE no Rio Grande do Sul. Então, ali é um caso, né, de empresa que no Brasil é privada, mas é controlada por uma estatal chinesa de energia. Os próprios painéis solares, né, que a China domina já muito essa cadeia, e teve muita empresa que ganhou muito dinheiro no Brasil importando e instalando painéis solares, toda a cadeia, né, antes da mudança da lei também, com os incentivos tributários. Teve toda aquela discussão de taxar o sol, etc. Mas, enfim, e agora teve já uma acomodação nesse setor onde as empresas sérias e resilientes estão sobrevivendo e crescendo. Mas a energia é um caso bem concreto. Na logística, né, mesmo na nossa viagem para o Mato Grosso, a gente pôde apurar, por exemplo, a Costco, que é uma das gigantes chinesas também nessa frente, com um terminal próprio, né, de operação de grãos e tudo mais. Nos portos, elas também com terminais próprios chineses, além dos navios e tudo mais. Então, e agora IA é uma coisa ainda mais recente, mas a gente vê, né, o DeepSeek foi o exemplo que chegou ao consumidor final, mas uma série de infraestruturas de inteligência artificial chinesas também ganhando tração no Brasil, com operações mais eficientes. Então, só para trazer exemplos concretos, né, de como que esse investimento da China, particularmente no Brasil, se traduz, né? Sim, e assim, a primeira tendência que gera nessa quebra de confiança, especialmente com os Estados Unidos, é justamente os investimentos em mercados alternativos, mas a segunda tendência é justamente que tu tocou agora, que é o boom da tecnologia doméstica, né? A expansão dos parques industriais domésticos para tentar aumentar o grau de autossuficiência. A China é um exemplo muito claro disso hoje, com inteligência artificial, semicondutores, microchips, enfim, a China tem o maior parque industrial do mundo, então, efetivamente, ela tem essa capacidade de ter um nível de autossuficiência maior. Mas mesmo a China não vai chegar no 100%. Sim. O mundo hoje está interconectado de tal forma que o isolamento real, ele não é uma opção. Mesmo países que são entendidos pela maioria das pessoas como extremamente isolados, como a Coreia do Norte, por exemplo, depende igualmente do comércio internacional e as soluções são encontradas e a coisa vai tocar. Então, ninguém é verdadeiramente isolado, né? Mas você tem esforços, uma tendência de aumentar os esforços para subir o nível de autossuficiência no que for possível, né? Dado essa volatilidade aí no cenário internacional. E a China, que é um país que tem o maior parque industrial do mundo, que é um governo que tem uma capacidade de direcionamento de recursos muito ágil e firme, né? Ou seja, se é determinado que vão haver investimentos em inteligência artificial, você vai ver esses projetos saindo do papel com velocidade e quantidade, e aí muitos vão morrer pelo caminho, mas aos poucos esse mercado vai se consolidando, que a gente falou no episódio sobre carros elétricos. É muito importante, recomendo o pessoal que assista, porque é um exemplo claro de como a China opera nesses mercados de novas tecnologias, né? Mercados sem precedentes, né? Sem benchmark, vamos dizer assim. Sim. Então, você tem aí o boom do investimento das tecnologias domésticas como a segunda tendência, que já estava acontecendo antes, mas que com certeza vai se acelerar nesse momento de quebra de confiança. Boa. E a questão de cadeia de suprimento a gente já discutiu bastante também, né, no episódio anterior, mas as novas rotas, né, com o canal de Suez e o Panamá sendo muito dependentes de poucas
de infraestruturas relativamente frágeis. A gente já falou também sobre as rotas do sul global ali se posicionando, né? Todo o esforço que a China tem feito, inclusive de conectar o Brasil com o Oceano Pacífico. Teve até o que nós comentamos já em algum outro episódio, que foi sobre quando os Estados Unidos perceberam que os softwares dos guindastes de quase todos os portos, ou dos principais portos americanos, eram 100% chineses, e que, por consequência, a China estava com acesso à informação quase que integral, né, do fluxo de comércio internacional americano. Então, a gente já falou sobre todas essas mudanças. Queria falar um pouco sobre os acontecimentos do ano que, de fato, impactaram os negócios internacionais, né, Vitor? Talvez o primeiro deles aqui é a questão do realinhamento pós-guerra, tanto da Ucrânia como em Gaza, né? Se puder falar sobre isso, acho que é interessante. Eu acho que a questão dos conflitos, tanto da Ucrânia como o de Gaza, ele acaba sendo mais, vamos dizer assim, tem um apelo maior, né, pela dinâmica que ele ocorreu, porque é um conflito muito mais unilateral, vamos dizer assim, né, com uma diferença. Sim, particularmente no Brasil, pela comunidade judaica, né, as pessoas conseguem trazer mais para cá. Tem uma questão política no Brasil que é engraçado, até na minha opinião, que as pessoas aí trazem a disputa direita e esquerda para um conflito religioso, mas enfim, isso é um papo, né, para outro fórum. Mas eu acho que é mais próximo da nossa realidade do que a própria Rússia e Ucrânia, que é uma coisa que histórica e culturalmente a gente não tem tanta proximidade, né? Sim. Eu acho muito difícil, assim, a gente aplicar a definição vigente no Brasil de direita e esquerda ideológica em geopolítica, né? Porque você tem, por exemplo, o que tradicionalmente seria no Brasil hoje, por exemplo, o pessoal da direita com uma visão mais liberal na economia. Esse pessoal hoje é super fã da China, né? Porque a China vem e oferece os melhores deals. Né? Se a gente está falando do liberalismo econômico, eu vou com quem me der a melhor oferta. Hoje a China é a melhor oferta na maioria dos casos. Né? Então, assim, você tem uma certa distorção. E você tem um atraso, assim, fazendo uma crítica geral, eu acho que você tem um atraso. Tem muita gente no que o Brasil chama de direita que enxerga a questão ideológica na China e olha o BRICS como algo de esquerda, por exemplo, né, esse que não tem nada a ver com a realidade. No fundo, é um bloco de cooperação multilateral, tem uma ideologia única. Imagina, você tem ali Brasil, não tem nada em comum nesses países, a não ser a sua insatisfação com o sistema atual, né? Então, assim, e do lado da esquerda também no Brasil, ainda uma grande parte da esquerda tem uma visão idealizada do que é a China, né? Então, distorcida, assim, inclusive, né? Se a gente olha a realidade do Brasil atual, é muito né? ligada com ideias, por exemplo, do comunismo tradicional, etc., que não tem uma aplicação tão forte, assim, não vou dizer tão forte, há uma herança muito forte, mas a China hoje tem um sistema que não é o que é tido na literatura tradicional. A China desenvolveu um sistema próprio, tem fundações, mas evoluiu. Né? E muitas vezes uma visão distorcida, né, Vitor, das coisas, enfim. Outro dia, dos dois lados. Dos dois lados. Mas vi outro dia alguém com eu não sei se era um post, um banner, alguma coisa do Mao Tse Tung. Cara, tem todo um lado do Mao sobre a questão de ter matado milhões, né, com a grande fome. Então, existe uma distorção, às vezes, que as pessoas não fazem o aprofundamento necessário para usar um símbolo ou um exemplo, enfim. Mas, de novo, isso é uma conversa, acho que para outro fórum, né? Eu só queria que a gente falasse dos grandes acontecimentos, porque a gente está olhando aqui para esse realinhamento global pós as duas guerras, a aceleração da automação chinesa, a expansão dos carros elétricos, que a gente comentou, mas aqui é só para passar uma atualização de 2025, né? E, por fim, o enfraquecimento do Mercosul e a COP30 em Belém. E eu gostei que você falou, né, da sua irrelevância pragmática. Mas vamos cobrir esses pontos aí, que eu acho que já dá para ter uma visão geral, assim, do que impactou de 25, que pode trazer coisa para 26 também. A primeira já falamos das guerras, passando ponto por ponto, eu acho que a questão do pós-guerra em Gaza e Ucrânia, a primeira coisa que fica muito claro é que há um aumento do desrespeito ao que era tido como regras na legislação internacional, né? São conflitos que têm violações em série de todos os lados envolvidos à lei internacional e, de forma prática, quem acabou, né, estando presente ali foram só os envolvidos diretamente. Isso significa o quê? Que a comunidade internacional em si não conseguiu intervir, né? Tanto de um lado nem para o outro. Ou seja, o que foi feito, quem está envolvido está se virando e está tentando resolver do jeito que dá, mas no fundo a comunidade internacional não conseguiu prever, evitar e nem está conseguindo
conseguindo de forma unificada negociar o fim desses conflitos. Nesse caso, Gaza é um exemplo muito mais claro, né? Agora, até porque a Ucrânia tem um histórico, assim, ambos têm um histórico muito complicado, mas, assim, de qualquer forma, você tem essa quebra das regras internacionais e, de forma muito prática, nada sendo feito pela comunidade internacional, a não ser retóricas, críticas no ponto de vista oral, né, na oratória, ou seja, nada foi feito. Então, assim, a ONU pode condenar o que a Rússia fez, pode condenar o que Israel está fazendo, que é a posição oficial do órgão em si, mas, no fundo, o que está acontecendo segue acontecendo. Então, acho que o realinhamento global no pós-guerra não é uma questão de tomar lado, é uma questão de queda do respeito relativo a essas regras. Elas foram quebradas e nada foi feito. E aí? Né? Então, acho que isso fica a primeira lição. E olhando daí para a automação chinesa acelerando, Vitor, uma coisa que impacta os negócios brasileiros, né? Sobre os recordes de automação nos portos, acho que vale a pena falar. A questão dos portos é assim, a automação chinesa está acontecendo em todos os casos, né? Assim, o que acontece? A pandemia também deu um gás nisso aí, não é só de 2020, a gente está falando de 2025, né? Mas isso veio um pouco de antes. Com a questão da limitação da circulação de pessoas, ocorreu, logicamente, uma necessidade maior de automação. Então, teve a aplicação absurda de novas tecnologias de automação chinesa, e foi justamente por conta do boost da pandemia que hoje na China a gente tem o novo fenômeno das dark factories no inglês, né, que são as fábricas no escuro. São fábricas que atingem um nível de automação tão alto que não tem mais a presença de seres humanos lá dentro. Se não tem seres humanos, não precisa de luz, porque a máquina não precisa enxergar. Então, você tem esse aparecimento, e isso é claramente, tem os portos, lógico, mas isso no geral na China. E vem a China já sempre teve essa questão da automação como prioridade, a pandemia acelerou, em 2025 a gente viu novos picos, assim, dessa tecnologia aqui dentro. E aí a gente tem os portos, só para exemplificar, porque às vezes o pessoal pergunta também e vê nas próprias negociações, né, quando vai comprar coisa de lá ou mandar para lá. Mas os portos de Shenzhen, Ningbo e Qingdao, falei certo? E batem recordes de automação, né? Tá bom. E empresas globais começando a usar a IA chinesa tanto para logística como para supply chain, isso acho que é um ponto importante, né? Sim. E aí vamos pular para o tema dos carros elétricos, que a gente já tem um episódio inteiro dedicado a isso. Hoje a BYD é uma marca que já começa a entrar no imaginário brasileiro, mas a gente está num momento também onde uma série de outras marcas, né, que as pessoas nem sabiam que existia, começa a chegar aqui. A gente já tem a Geely, a GAC, a própria GWM já há mais tempo, a Zeekr, né, entrou no ano passado já posicionando os elétricos de luxo. Então, o ponto importante aqui talvez tenha sido ultrapassar 50% do mercado global de veículos elétricos, a BYD, né, em alguns dos meses de 2025, desbancando a Tesla, né, nesse quesito também de produção de carros elétricos, e gerando uma pressão muito grande sobre a Europa e Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar recentemente na Europa, e a gente vê, né, a presença crescente de carro elétrico. Depende do país, você vê muito mais Tesla ou muito mais fabricantes locais. A França, por exemplo, né, tem um estímulo muito forte, principalmente da Renault, mas é inevitável, né, ver também o aumento da presença dos elétricos chineses por uma questão simples de matemática financeira, né, Vitor? De estar batendo um nível de custo, de eficiência, de preço e tal, que mesmo os europeus, sendo talvez mais bairristas ou protecionistas com as suas montadoras, não conseguem evitar mais, né? E o Brasil também agora sendo inundado por marcas chinesas. E é interessante quando a gente olha para o mercado brasileiro, porque não quero me aprofundar muito no tema, mas só um ponto que eu percebi é que, conversando com diferentes amigos, que, sei lá, 5 anos atrás eu jamais compraria um carro chinês, hoje reconhecendo que a própria tecnologia e acabamento dos carros já está superior às alternativas das montadoras tradicionais, né? E várias pessoas fazendo a mudança ou para o híbrido ou para o elétrico, né? Mas isso não deixa de ser uma hegemonização da China, né, através das montadoras, do ponto de vista de dominância global, né? Acho que isso é bem interessante. Inclusive, o que vai ser feito, tá até uma discussão muito, muito acirrada na União Europeia hoje sobre como fazer a tratativa tributária dos automóveis chineses elétricos chegando lá, né? Isso a gente está fazendo uma retrospectiva de 2025, mas assim, pensando em pontos para se prestar atenção em 2026, esse com certeza é um deles, né? Como que a Europa vai definir essa tratativa, a taxação, que, na minha opinião, com certeza deve acontecer, mas em que nível,
né? Assim, é lavagem. Isso é uma coisa interessante para ver como a Europa está enxergando essa chegada. No Brasil, é uma falta de fabricantes de opções locais, a China toma conta. Você vê um novo esforço, né, não entrando tanto no detalhe, a gente já falou sobre isso no episódio passado, mas você vê um esforço renovado dessas empresas chinesas a abrirem novos mercados. E isso está ligado com todo o investimento que a China fez no sul global, né? Porque essas empresas entram onde já existem também, elas usam essas plataformas que foram construídas. A plataforma não é necessariamente um lugar físico. Você pode ter certeza que muitos dos investimentos das empresas privadas hoje na China, no Brasil, são facilitados porque já existem estatais chinesas no Brasil há quase 20 anos. Né? E isso cria-se um arcabouço já de uma presença. Você tem hoje a presença de bancos chineses no Brasil. Né, o lançamento da UnionPay no Brasil, que é a bandeira de cartão da China, seria o equivalente à Visa, Mastercard aqui da China, e a UnionPay lança no Brasil muito mais pensada em servir, em atender as empresas chinesas que estão chegando lá, do que o consumidor brasileiro diretamente. Né? Então, tudo isso é parte de um investimento, de uma visão macro que a China tem para a abertura desses mercados, e hoje já chega no nível de maturidade em alguns mercados, principalmente no Brasil sendo um exemplo, que as empresas privadas, né, sem nenhuma ordem do governo, não existe alguém por trás mandando esse pessoal sair, o que existe é um raciocínio econômico, pragmático, Sim. de que vale a pena tentar. Com certeza. E nessa linha do tentar, né, enquanto a gente discute multipolaridade, enfim, acho que é legal trazer a palavra da Fiance, porque como parceiros nossos, exatamente para discutir essas oportunidades. Eles já conectam hoje indústrias brasileiras com esse novo tabuleiro, né, desenhando cadeias de suprimento que conversa com os BRICS, que conversa com essas novas rotas China, Oriente Médio, Brasil, né, e fica só o questionamento aqui, para quem não conhece ainda a Fiance, explorar essas oportunidades, mas que se 2025 foi o ano da virada geopolítica, a pergunta que fica aqui para o empresário e empreendedor que está nos ouvindo é se a sua empresa já tem um parceiro ou uma estratégia preparada para operar nesse novo mapa, né, ou se ainda está presa à logística da velha ordem. E a gente vê também muitos operadores da frente de frete e tudo mais que ainda realmente operam de uma forma ainda bem tradicional ou até reativa, né? E a Fiance tem feito um trabalho inovador nesse sentido. Então, eu sempre gosto de trazer porque eles estão diretamente conectados todos os dias, né, nesse mundo que a gente está discutindo aqui. E um ponto para a gente falar e indo para o fechamento já, Vitor, é a questão do Mercosul, né? A gente, como empresa brasileira, o Mercosul tem alguns benefícios hoje, mas é um bloco que se enfraqueceu nos últimos tempos, né? A gente tem hoje uma pressão da União Europeia, né? Inclusive, quando a gente estava lá agora, estava tendo os protestos em Bruxelas contra, né, o acordo União Europeia e Mercosul. E é um bloco que não tem tido muita coisa concreta nos últimos anos, né? Uma falta de agenda clara, enfim. E isso acaba estimulando com que as empresas brasileiras busquem justamente as rotas, né, asiáticas, Oriente Médio, enfim, de trabalhar esses outros mercados sem depender do bloco aqui do Sul, né? Eu acho que para ir além do Mercosul, a gente mencionou a questão dos BRICS no início, né? Os BRICS são uma das plataformas desse mundo, dessa nova ordem mundial, desse mundo multipolar, da ascensão da maioria global, mas não são a única. Você tem a RCEP, por exemplo, a RCEP, que é o maior acordo de livre comércio do mundo, que envolve grande parte do leste e sudeste asiático, mais Austrália e Nova Zelândia, então um acordo monstruoso, tá? Então, que já está em operação. E você tem essas plataformas tomando, especialmente as regionais, né, tomando muita forma, a União Africana na África, a ASEAN, do Sudeste Asiático, a Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma das maiores também, com mais diversidade, criada aí no início, quase 30 anos atrás, focada no início para definir as disputas fronteiriças da China e as antigas repúblicas da antiga União Soviética na Ásia Central, né, ou seja, quando a União Soviética se dissolveu, então ali Tadiquistão, o Quirguistão e o Cazaquistão que fazem fronteira com a China, mas depois ela evoluiu uma plataforma de cooperação econômica hoje muito grande, tá? E o BRICS é a verdadeiramente global, porque envolve gente do mundo inteiro, mas a única que o Brasil está envolvido. Você falou do Mercosul. O Mercosul tinha a chance de ser esse bloco, ser a União Africana, ser a ASEAN, da América do Sul, pelo menos. Mas a gente, na América Latina, sempre tivemos uma grande dificuldade de uma concertação, de uma união realmente unificada, de uma frente unificada
para negociar e defender os interesses, né? As brigas internas no Mercosul, muito afetadas pela variação de governo de todos os membros, né? Então, assim, que são mais contra ou a favor das negociações, e você tem, recentemente, governos mais de diversas frentes ideológicas aí, que são mais a favor ou contra a questão do Mercosul, e vão puxando a coisa. Agora, naturalmente, hoje você tem o governo da Argentina, do presidente Javier Milei, como um grande opositor, mas antes também a gente teve o governo do presidente Bolsonaro aqui, que tinha vários problemas com isso. Então, não é só de um lado, porque também tem várias outras frentes. Então, o Mercosul nunca conseguiu se estruturar para ser essa frente unida da América do Sul, até da América Latina, e conseguir negociar. É um desperdício, assim, não tem muito o que dizer. A gente não consegue trazer uma agenda clara. O Mercosul nunca conseguiu, segue sem conseguir, e hoje já se discute a real relevância desse bloco. Sim, claro. Assim, talvez um dos poucos acontecimentos recentes é agora esse negócio, esse acordo com a União Europeia, né, que isso sim vai abrir oportunidades para empresas brasileiras. A própria primeira-ministra italiana já falou que vai apoiar, né, que foi até um movimento de força que ajuda aí lá dentro da União Europeia, com esse andamento que beneficia as empresas brasileiras. Mas eu concordo com você, o Mercosul ainda é uma incógnita, né? E isso se conecta um pouco também com o que o Brasil acabou entregando na COP30 em Belém, né? Que a gente não vai entrar no detalhe, mas o resumo a gente sabe ali. Não teve resultado concreto, um evento muito mais marcado por protestos, desorganização. Aquela história também de que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? A COP30 foi mais uma, por N motivos, né? Mas vamos olhar o que tudo isso significa para o Brasil, Vitor, para a gente ir fechando aqui, né? Que é a gente saber que o país tem que decidir o seu papel, né? A gente saber, que o mundo está indo para o modelo multipolar, que o BRICS é cada vez mais um núcleo dessa maioria global dos países, né, que contém hoje o crescimento dos próximos anos no mundo, econômico e populacional. Os Estados Unidos mais imprevisíveis, China de uma forma mais concreta e estável como parceiro, né? Mas que a gente ainda tem sempre no Brasil um dever de casa para fazer. Mas falar que 2025 foi esse ano da virada geopolítica, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a chave dos próximos anos vai ser entender esse novo mapa de poder, que é o que a gente está discutindo aqui, construir alternativas às rotas tradicionais que a gente está acostumado, aproveitar essa expansão das economias do sul global, que a gente está diretamente conectado, de África, de Ásia e do restante da América Latina, que não necessariamente, né, Uruguai, Paraguai e Argentina, mas os demais países também. Posicionar a gente como país e como empresa brasileira de maneira assertiva e, claro, dominar, né, esse entendimento de como que é esse comércio internacional, quais tecnologias a gente consegue aplicar na prática para que os nossos produtos e serviços sejam mais competitivos, né? Mas acho que a ideia de fazer essa recapitulação do ano era justamente entender o que aconteceu e o que a gente tem que fazer agora para 2026. E não sei se você quer fazer um fechamento aí, mas só lembrando a gente olhar sempre para frente, porque no final do dia, né, o Brasil é complicado, o mundo é complicado, mas a gente continua crescendo. O empreendedor brasileiro é o mais resiliente, um dos mais resilientes, e a gente tem que criar estratégias efetivas aí para ganhar o jogo em 2026, né? Eu acho que o que eu diria, você comentou um pouco da COP, né? Ali na COP do que foi o evento, que ainda teve um incêndio no final que foi simbólico do que foi entregue, né? Eu acho que enfim, é difícil a gente falar. Acho que o Brasil optou por reduzir a agenda de BRICS ao primeiro semestre do ano para concentrar o segundo semestre na COP, tá? Numa tentativa, numa visão de que a COP é uma plataforma realmente global que envolve muito mais países do que os BRICS, né? Ao fazer isso, o Brasil não só não conseguiu entregar o que se propôs a entregar na COP, tá? Ou seja, foi a busca pelo consenso eterno na questão ambiental, que ele é completamente inviável, porque os países com a questão ambiental hoje, principalmente os países, antigamente os chamados países em desenvolvimento, eles têm sempre que balancear o crescimento econômico com a questão ambiental, né? Assim, essa é uma necessidade muito pragmática de países, o Brasil sendo um deles, né? Assim, talvez o país de grande porte com a matriz energética mais verde possível, mas mesmo assim, a gente tem a questão ambiental, que em muitos casos, especialmente no caso da nossa Amazônia, ela tem implicações econômicas práticas, né? E ela é usada de forma geopolítica
para construção e para, né, para segurar desenvolvimento de determinados países. Então a COP se esvaziou, a própria China não mandou, não foi o presidente, nem no BRICS, nem na COP. O presidente Xi Jinping não compareceu, ele mandou outros oficiais do alto escalão chinês, mas ele mesmo não foi. É um sinal chinês de que se o Brasil não está levando isso a sério, a China também não vai. Tá certo? A China segue acreditando nos BRICS, mas na presidência do Brasil dos BRICS, efetivamente, não foi muito eficiente na minha leitura. E por que isso é interessante? Porque o Brasil acabou falhando nos BRICS e na COP. E isso implica, assim, o que o Brasil quer exatamente? Como o Brasil vai se colocar nesse mundo? Tentar achar o equilíbrio eterno, e a gente tem uma história diplomática que tem essa retórica muito forte de que o Brasil, historicamente, não toma lado, ele é neutro, etc. Eu não acredito também que o Brasil tenha que se alinhar nem com a China, nem com os Estados Unidos. A questão não é essa. A questão é que há um déficit de alinhamento muito pendente para um lado específico. E, às vezes, a busca pelo equilíbrio, ele depende também de um alinhamento a um lado no curto prazo para rebalancear isso. Não é uma visão, vamos dizer assim, o que a gente falou nas eleições, o isentão, né? O Brasil, nessas questões, se ficar muito isentão, existe uma hora que o Brasil vai precisar agir. E a gente tem essa mania de, quando chega esse momento, a gente não age. Sim, a Venezuela foi mais um exemplo também, né? Que a neutralidade foi feita de um jeito errado. A neutralidade foi feita do jeito errado. E o Brasil tem uma tendência a assistir o que aconteceu agora na Venezuela e, de forma prática, não fazer nada. Né? Então, assim, agora, a verdade é que a tendência é que nada vai acontecer dentro do Brasil. Embora, assim, não há... Eu estava conversando hoje com um amigo da Colômbia, e que ele falou assim, cara, até o pessoal ter um sinal que bate diretamente neles, as pessoas não vão agir. Eu falei assim, eu me pergunto qual que é o sinal mais direto de que você ter o presidente do seu país vizinho sendo raptado por uma força estrangeira. Qual mais direto precisa ser o sinal? Eu não acho que o Brasil está ameaçado diretamente, mas isso tem que acender uma luz amarela. Porque tudo é possível agora. Eu escutei muito argumento que mas a Venezuela é a Venezuela, né? O presidente Nicolás Maduro era o presidente, assim, era uma exceção, era um caso muito atípico. Sim, com certeza a Venezuela tem suas particularidades, mas sendo racional e pragmático, ninguém garante que isso não vai se repetir, certo? Então, assim, o Brasil, como país soberano e independente, tem que pensar na sua segurança e na sua independência real. Isso, que eu acho que isso é uma coisa que implica decisões mais firmes. Que a China faz bem, né, Vitor? Independente, de novo, de crença política, o que faz sentido estratégico, né? Independente da gente estar falando de quem que vai ser o presidente, se é um governo de esquerda e de direita, mas qual que é o sentido estratégico do negócio, né? E como é que eu protejo os interesses nacionais, mas sem necessariamente adotar uma postura protecionista que impacta na livre economia, enfim. Daí, como sempre, na política o buraco é muito mais embaixo, né? Mas... Com certeza, mas assim, falando do nosso empresário, essa questão geopolítica pode parecer distante, mas imagina que você é um empresário venezuelano nesse momento em Caracas. O nível de incerteza que você está tocando o seu negócio agora por uma questão geopolítica. Certo? De novo, não acho que isso vá acontecer com o Brasil nesse sentido, mas a verdade, a resposta honesta é que ninguém sabe. Não é? Ninguém achava que uma operação dessa pudesse acontecer, aconteceu da noite para o dia e efetivamente foi feita. Não vou fazer um julgamento moral do governo do presidente Nicolás Maduro, do que vai acontecer daqui para frente, mas eu acho que é um sinal muito preocupante. O Brasil, se quiser ser realmente independente nessas horas, precisa agir. Isso é uma ameaça direta a todo o continente sul-americano, né? E o Brasil vai precisar agir. Infelizmente, a nossa tendência histórica é não fazer nada. Enquanto isso, dito tudo isso, né? Vamos olhar para o que a gente tem que olhar em 2026. De novo, isso não reduz, pelo contrário, aumenta a dependência, né, do sucesso a longo prazo da economia e dos negócios do Brasil com o comércio internacional. Vamos aproveitar a estabilidade da China, vamos aproveitar as oportunidades que surgem, mesmo com os Estados Unidos, agora com o reajuste tarifário. Acho que, assim como a gente está dizendo que o Brasil, como nação, tem que tomar ação, o empresário também precisa tomar ação, né, Vitor? Então, aquela estratégia de como estruturar ou evoluir a minha cadeia de suprimentos ou de vender para outros países, né, ou de trabalhar com clientes internacionais, enfim, o que quer que seja que está conectado a não depender apenas do ritmo da economia brasileira, de eu montar uma estratégia onde a minha empresa vai se globalizar, vai se internacionalizar, vai faturar em dólar, vai diversificar mercado, enfim, todos os benefícios que a gente sempre fala, né, sobre trabalhar com o comércio internacional.
eles estão aí, eles continuam sendo importantes e necessários, então que a gente olhe para o ano com essa perspectiva. A gente vai continuar discutindo aqui no Noncast sobre todas essas oportunidades de trabalhar com empresas como a Fiance, né, que nos apoia aqui exatamente por ter o caminho das pedras sobre como fazer isso. Então, sempre com esse olhar de otimista, não deixa de ser, porque se não for assim, não tem graça, e senão a gente não consegue fazer as coisas, né? Mas com certeza. Essa era a ideia hoje, fazer uma recapitulação do ano, muita coisa boa acontecendo em 26 também. Nos próximos episódios a gente vai se aprofundar aí nesses temas também. E esse foi, então, mais uma sessão aqui do Noncast, e a gente se vê no próximo. Até mais.